Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para apresentar para vocês lançamentos, livros novos que chegaram aqui em casa no último mês. Eu tenho uma pilha enorme com mais de 25 livros aqui para apresentar para vocês, então não vou me estender muito na introdução do vídeo. Só quero te lembrar antes para você deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para a divulgação do canal, e também te lembrar, né, te convidar, caso você ainda não seja inscrito, a se inscrever aqui embaixo, é de graça. Aproveita, ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações, é sempre que sair vídeo novo no canal. E lembro também que aqui embaixo no box de informações ficam as demais redes sociais, inclusive o link do nosso canal de novidades lá no Telegram. Se você quiser ter um contato mais próximo e receber novidades em primeira mão, é só clicar no link e entrar pro canal. Agora vamos lá, porque esse vídeo já vai ser grande, gente. Vamos agilizar, vamos agilizar. Ó, eu vou começar mostrando alguns livros que eu já mostrei em vídeos recentes aqui no canal, porque foram livros de compra. Então eu só vou mencionar eles mesmo, assim, só pra dar aquela relembrada. Mas eu mostrei eles num vídeo em que eu falei sobre as compras que eu fiz no aniversário do Kindle, né, que rolou na Amazon agora no mês de junho. Metade de junho, mais ou menos, aconteceu essa promoção. Teve vários, sério, muitos e-books em promoção. E eu aproveitei também e comprei alguns físicos que já estavam na minha wishlist. Então foram eles: Romeu e Julieta, do Shakespeare. Eu comprei então nessa edição aqui da Penguin. Na verdade, a maioria dos livros que eu comprei são dessa edição da Penguin. Na verdade, todos são da Penguin. O outro que eu comprei também dessa edição foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Essa aqui vai ser a nossa próxima leitura coletiva lá do Clube de Apoiadores do Catarse. Então no mês de agosto nós vamos ler Frankenstein. Então se você quiser ler com a gente, fica aqui o convite, o link do Catarse fica aqui embaixo. É só você apoiar que você já vai receber então acesso ao nosso grupo e vai poder fazer a leitura coletiva junto com a gente. Nesse mês de junho nós estamos lendo Um Homem Chamado Ove, então fica aí também o convite, porque super dá tempo, sabe? Se você entrar ali na leitura coletiva e dar uma agilizada, dá tempo de você acompanhar junto com a gente também. Aí eu também comprei o 12 Anos de Escravidão, que saiu por um preço muito em conta. Tava na minha wishlist já há alguns anos e esse livro aqui já tem adaptação, tá? Então fica aí também a dica de livro que já virou filme. Aí eu ganhei de presente da Elida, que é uma seguidora super querida aqui do canal, o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Meu primeiro Dickens também nessa edição da Companhia das Letras, que eu amo. Eu acho essas capas super bonitinhas, um do lado do outro, fica a coisa mais fofa. Agora eu preciso arrumar de novo a minha estante e, sabe, reorganizar os meus livros, porque eu tenho já que tirar livro de novo e arrumar um jeito de guardar tudo isso que chegou aqui. Também da Elida eu ganhei de presente O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro também tá na minha wishlist há muito tempo e parece ser um livro super tranquilo de ler, porque são entradas de diários, né? Então não é uma leitura muito extensa, mas eu tô muito curiosa por essa leitura, ao mesmo tempo que também muito apreensiva, porque eu imagino que não é, na verdade já sei, né, que não é um livro leve. Ele tem capacidades destrutivas, sabe? Então preciso estar num momento mais tranquilo pra ler, mas com certeza vai ser uma das leituras que eu vou colocar aí, né, nas próximas metas, e vai ser lido, e depois eu comento com vocês também o que foi que eu achei, obviamente. Agora a gente vai para os recebidos, os livros que chegaram na caixa postal nesse último mês. Eu vou começar mostrando um lançamento da Suelen Abueso, que é um livro de investigação, thriller, que é O Que Você Fez, Vitor? Essa capa super bonita, eu achei bem legal, bem enigmática. Esse livro foi publicado pela editora Arcádia e foi lançado bem recentemente, e é um livro que vai falar sobre um cara que ele é meio ambicioso demais, sabe? E ele vai tomar certas atitudes ali pra conseguir o que ele quer, que vão levar ele, assim, numa trilha de acontecimentos um tanto quanto complexos, sabe? Pra dizer o mínimo. Eu não li o livro ainda, é uma das leituras que eu pretendo fazer esse mês, porque tô muito sedenta de thriller, gente. Vai ser uma das minhas próximas leituras. E quando eu completar a leitura, então eu comento com vocês aqui no canal o que foi que eu achei. Mas chegou aqui então esse lançamento recente da Suelen, que inclusive acompanha no Instagram, mora em Londres, mostra a vida dela em Londres, sabe, a rotina, aquela coisa de tipo, sabe, cenário de filme? Queria pra mim. Do Almanac Guará chegou pra mim a HQ Preto Tipo A. Olha essa capa que linda, muito bonito. Deixa eu mostrar por dentro pra vocês aqui um pouco dos traços. Opa, caiu aqui o marcador, mas vou mostrar um pouco pra vocês o traço. Olha, todo preto e branco, bem bonita. E aqui atrás diz o seguinte: um pequeno vilarejo de pescadores é repentinamente assolado por uma doença misteriosa e devastadora. Nesse cenário, onde pessoas saudáveis são incomuns, cabe a um rapaz chamado Domingos atender ao chamado dos seus sonhos, encarar os medos e traumas do mar e tentar salvar o seu povo.
E tem até, inclusive, aqui um quote, né, uma citação, na verdade, do Emicida, que ele fala: Gabriel Jardim é um talentoso artista, fruto de muitos sonhos que o antecederam, inclusive os meus. Poder prestigiar sua busca por um caminho original que seja artisticamente relevante, ao mesmo tempo que alça voos mais altos, levando sempre suas raízes, é um grande privilégio. Ou seja, gente, promete essa HQ. Eu tô com várias HQs aqui pra ler, vários quadrinhos que inclusive eu recebi da Guará, que estão super encalhados. Eu preciso fazer uma maratona só de ler quadrinhos, sabe? Pegar vários, assim, ler tudo de uma vez, porque quadrinho é curto, né, gente? Não demora muito pra ler, mas aquela questão de sentar e dar prioridade pra ele, sabe? Eu tenho dado prioridade pra outros livros, inclusive leituras de trabalho e tudo mais. Então tem encalhado bastante quadrinho aqui em casa. Então, em algum momento eu vou sentar pra resolver essa história e desencalhar esses livros, porque não dá, gente, não tem condição. Gente, eu recebi da editora Vestígio um livro que eu tava namorando. Na verdade, eu descobri ele na livraria. Eu não sabia nem que ele existia, e daí eu fiquei, parece ser muito fofo, que é O Pianista da Estação. A capa super bonitinha também. E a sinopse é a seguinte, olha: Joseph Morty é um senhor de 69 anos que toca Beethoven divinamente em pianos públicos. Já não é fofo? Enfim, um dia ele está numa estação de trem na Europa, outro em um aeroporto nos Estados Unidos. Joe compartilha seu talento em meio a viajantes indiferentes e enquanto toca, ele também espera. Mas quem? E por quê? Aos 15 anos, após seus pais e sua irmã morrerem tragicamente em um acidente de avião, ele foi enviado a um orfanato religioso nos Montes Pirineus chamado Os Confins. O nome já diz tudo. Depois de Confins, não há mais nada. Lá se acolhem os abandonados, os incapazes. Seus dias são feitos de rotina, tarefas e maus tratos. Até o encontro improvável com Rose, uma jovem de sua idade. A vida para Joe passa então a se resumir a sonhos de fuga. Um premiado e emocionante romance de formação sobre a orfandade, a música, a amizade e o amor. Ou seja, gente, parece aquele tipo de livro cheio de cargas emocionais, diferentes camadas, que uma hora encanta a gente pela fofura. Afinal, a gente tem um senhor de 69 anos que toca piano, gente. Ele tá tocando piano em lugar que, sabe, as pessoas não estão nem aí pra ele. Enfim, eu tô muito curiosa por esse livro. Fiquei muito feliz que a editora Vestígio me enviou, então muito obrigada. E quando eu ler, que eu espero que não demore muito, eu comento com vocês o que foi que eu achei. Então é isso, gente. Tô muito empolgada por essa leitura, super curiosa mesmo. Da editora nacional chegou um lançamento da Aimee Oliveira e eu amei essa capa, gente. Olha essa capa. Ela é tipo uma viela do Rio de Janeiro. Aqui atrás, ó, você tem o Cristo Redentor aqui em cima. Então aquelas vielas cheias de becos e, sabe, subidas e descidas. E tem um, sabe, tipo um bondinho aqui passando e o pessoal andando na rua. E as casinhas também aqui com as fachadas super coloridas e um monte de gente, sabe, cachorro. E as vizinhas fofocando na calçada e a pessoa correndo pra pegar o busão. Então, assim, é uma cidade, né, uma cena urbana muito viva. Eu amei muito a arte dessa capa, que inclusive, deixa eu até ver aqui quem foi que fez, porque a pessoa está de parabéns, eu amei demais. Ilustração da capa, Jennifer. Parabéns, Jennifer. Ficou muito boa a ilustração da capa do livro. E a sinopse é a seguinte, olha: Antônia Vasques mora numa ladeira de Santa Teresa e ultimamente sua vida parece acompanhar o movimento que ela faz todos os dias ao sair de casa. Uma descida íngreme, como eu falei aqui, né, tem uma descida bem grande na capa. Ela se desdobra em 1000 para pagar a faculdade, dar conta dos estudos, cruzar a cidade de uma ponta a outra para ir ao trabalho e ainda por cima tomar conta da dona Fifi, sua avó, que está apresentando os primeiros sintomas de Alzheimer. Gente, aqui ó, a gente tem uma representação do brasileiro médio, né, que tá aí sempre correndo e passando horas na condução para ir pro trabalho, para estudar, se dividindo em 1000, ou seja, qualquer semelhança aí com a sua vida não é mera coincidência. Como se não bastasse, um dia, em meio aos tantos transportes públicos que utiliza, ela dá o azar de pegar o mesmo que Gregório, seu ex-melhor amigo. E pior ainda, acaba desenvolvendo um crush nele. Não existe espaço para uma apaixonite na rotina de Antônia, mas como explicar isso para o coração? Em seu estilo de escrita característico e inconfundível, a Aimee Oliveira nos surpreende com uma história emocionante e cheia de reflexões que trata de um tema pesado de maneira sensível e com deliciosas pitadas de romance. Então aqui, gente, lançamento nacional. Nunca li nada da Aimee Oliveira, mas eu preciso dizer, gente, que a capa desse livro me chama muito. Ela me chama muito pra ler, pra conhecer o trabalho da Aimee, conhecer essa história. E, né, gente, eu cresci no estado do Rio de Janeiro, visitando o centro, então essas cenas, assim, urbanas, são bem cotidianas no meu imaginário, né? Na minha memória afetiva. Então tá aí mais um lançamento pra vocês conhecerem. Agora, gente, lançamentos da Record. Chegaram várias coisas da Record, tá? Mas vamos lá, vamos começar por um que veio duplicado.
um suspense, que é o Você Não Está Sozinha. Eu recebi 2 e um deles vai ser sorteado entre a galera do Catarse. E esse suspense, ele não é tão recente assim. Eu acho que ele saiu tem uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. E é uma história que tem uma premissa meio que diferente, assim, sabe? É curiosa a premissa dela. Fala sobre a Faith Finley, eu acho que é esse o nome dela, assim que pronuncia. Ela é uma pessoa muito... Ela é uma psicóloga, né? Mas ela é uma subceleb, vamos dizer assim. Ela é muito famosa dentre o ramo ali, né, da psicologia e tal, porque ela trata, se eu me lembro bem, de mulheres que sofreram abuso, violência doméstica. Inclusive, aqui eu tá dizendo que ela é autora do best-seller Recomeçar, a Vida Depois da Violência Doméstica. E ela é apresentadora do famoso programa de rádio Você Não Está Sozinha. Então a gente tem aí, né, esse quadro dessa psicóloga, que é super famosa. E nesse quadro, nesse programa de rádio, ela tenta ajudar mulheres a escapar de seus agressores. Só que, curiosamente, em algum ponto da história, ela vai começar a ser tida como alvo de uma pessoa que é abusadora, sabe? Que pratica violência doméstica, enfim. Parece que é uma história em que o jogo vira pra personagem, sabe? Daí a gente começa a ter uma série de acontecimentos que fazem com que talvez você acredite nessa narrativa ou que você desconfie de outra pessoa que tá querendo colocar ela ali em maus lençóis, enfim. Eu fiquei bem curiosa quando eu vi a proposta desse livro e eu recebi 2, então vai ser sorteado lá com o pessoal do Catarse, como eu falei, e o outro eu espero ler aí nessa minha próxima fase leitora de thriller que tá se aproximando, gente. Tô sentindo que, assim, o negócio vai andar, viu? Tanto é que chegou aqui também, olha, outro livro de suspense, nesse caso, um livro que tem uma pegada, eu acho que um pouco mais cômica, que é O Mistério em Windsor. Olha só essa capa, gente. É a rainha, tá? Vamos combinar aqui. A rainha da Inglaterra na capa do livro. E aqui atrás diga assim, ó: esqueça Agatha Christie, a verdadeira rainha do crime é de fato uma rainha com direito à coroa e cetro. Nesse divertido romance, a rainha Elizabeth II tenta ajudar a solucionar um crime ocorrido em sua residência predileta, o castelo de Windsor. Tudo isso enquanto finge ser apenas uma idosa monarca. Eu amei. Eu apenas amei a proposta desse livro, em que a gente vai ter não apenas uma senhorinha, não uma senhorinha qualquer, a gente vai ter uma rainha, a principal rainha do mundo, eu acho. Gente, desvendando crime. Se eu amei isso aqui, eu quero ler pra ontem. E eu espero compartilhar com vocês a minha experiência com essa leitura, porque estou muito curiosa, tá? Então vai ser uma das minhas próximas leituras aí também. Compartilho com vocês assim que eu ler. E espero muito gostar também. Aí que chegou um livro da Record, galera, que vai definir o meu futuro com relação a uma série, que é o livro 2 da série de Sangue Cinzas. Então eu tenho aqui, olha, Um Reino de Carne e Fogo, que o povo brinca aí na internet que é o reino do churrasco, o livro do churrasco. Gente, vamos combinar, tá? Não é um livro pequeno, ele é bem grande, assim como o primeiro, ele tem 670 páginas. Eu li o primeiro livro, eu fiz um vídeo aqui pro canal lá no começo do ano, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo. Mas caso eu esqueça, dá pra você só procurar aí, jogar na busca do canal que você encontra a minha resenha sobre esse livro, que inclusive a galera lá no Instagram que votou pra eu fazer a leitura desse primeiro livro. E eu dei acho que 3 estrelas pra ele na época, porque eu assim, me diverti com a leitura, sabe? Eu mergulhei na leitura, mas ao mesmo tempo eu encontrei vários problemas, várias coisas que não me agradaram totalmente. E o livro termina com digamos assim, uma brecha para uma continuação, que no caso seria essa daqui, que eu fiquei meio que de cabelo em pé, assim. Eu falei, eu não sei o que esperar do que vai acontecer nesse livro. E dependendo do que acontecer aqui, eu decidi que eu vou abandonar a série. Então é isso, gente. Chegou o segundo. É a partir desse livro aqui que eu vou decidir se eu vou continuar a ler esses livros ou não. Mesmo porque eu acho que são 6 livros que a autora já escreveu e são livros todos grandes assim, tá? Então eu nem vou perder muito meu tempo se não gostar desse segundo volume. E, enfim, quando isso acontecer, eu comento com vocês também. Qual é o update, assim? Qual que vai ser a minha posição com relação a essa série, se eu vou continuar ou não, tá? Eu ainda não tenho previsão de quando eu vou ler, eu acho que esse mês não rola, mas quem sabe mês que vem, né? Vamos tentar aí, ver como é que vai ser. Mas é isso, chegou e tá aqui em casa e assim que eu ler eu comento com vocês aí também foi o que eu achei. Ai, ai, ai. Também chegou da Record o Tempestades do Sul, da Brittany C. Cherry, que é o primeiro livro da série Bússola. Aqui atrás a gente tem todas as capas dos próximos livros, já os títulos. Confesso que não gostei de nenhuma. Mas, gente, esse livro, eu li a sinopse.
Quando ele chegou, eu li a sinopse, minha cabeça gritou, vergonha. Eu já li o Vergonha, que é um livro famoso dessa autora, que tinha uma capa lá, né, de um cara no tanquinho, assim, um negócio meio que dava a entender que era um livro hot, mas aí você lê o livro, você vê que ele é muito mais drama, sabe? Muito mais uma coisa triste do que um hot, apesar de ter hot, mas não é, assim, o principal da história, sabe? E, enfim, tudo isso pra dizer que a sinopse desse livro é basicamente a mesma ideia de outros livros dessa autora, inclusive aquele O Ar que Ele Respira, que eu também li, acho que é o primeiro livro dela que eu li. Aí eu li O Ar que Ele Respira e depois eu li Vergonha. E eu entendi, assim, já, né, lendo esses dois livros, que essa autora, ela cria uma receita de bolo que ela usa em todos os livros, né? Praticamente, assim, isso tomando como base os dois primeiros que eu li. E agora que eu li a sinopse desse terceiro, né, que eu não li ainda, mas, enfim, lendo a sinopse eu percebi que é um padrão que ela segue mesmo, né, de... o carinha com o passado difícil e aquela coisa, sabe, do emocional, do drama, que vai ter que ter, sabe, essa trajetória aí de se, sabe, se consertar com o seu passado e se tornar uma pessoa melhor. E eu reparei que parece que na maioria dos livros dessa autora o carinha sempre é um escroto, sabe, sempre é um idiota, um babacão. Então eu confesso que eu fico cansada, tá? E meu cérebro, ele me pede diversidade. Por exemplo, eu lendo a sinopse desse livro, já sabendo que é muito parecida com outro livro da autora que eu li, mesmo que a história seja diferente, né, que tenha ali suas particularidades e, né, não seja exatamente uma cópia, meu cérebro já tá assim, meu, você já leu isso antes, entendeu? Tipo, olha só isso aqui. Tudo que Kennedy queria era fugir. Fugir de um casamento no qual não havia mais amor nem respeito, tem isso em Vergonha. Fugir dos fantasmas que não paravam de atormentá-la. A pequena Heaven Barrow seria o lugar perfeito para recomeçar sua vida. Também tem isso no livro de Vergonha, né? A menina vai pra uma cidadezinha do interior, enfim. Ela só não contava que iria cair nos braços do bad boy da cidade logo de cara. Tudo bom? Qualquer semelhança com Vergonha aí não é coincidência. E o pior, havia algo muito familiar naquele tal de Jax. Inclusive, acho que até o nome é parecido. No Vergonha, não é Jackson o nome do cara? Eu acho que é. Juntos, eles acabam descobrindo que são muito mais do que duas almas atormentadas em busca de redenção. Gente, é a mesma coisa, entendeu? Pra mim, meu cérebro grita, você já leu isso antes. Então, honestamente, gente, eu não tenho a mínima vontade de ler esse livro, porque pra mim eu já li, entendeu? É uma história que eu já li. Então, assim, não tô com vontade, realmente não fiquei interessada, não me despertou curiosidade. Mas eu já vi pessoas aí falando que é bom, né, que, enfim, é um livro emocionante e tal, e beleza, né, é o tipo de livro que agrada um tipo específico de leitor, que não sou eu. Então, não tô com vontade de ler esse livro, não sei se lerei, mas chegou pra mim e é isso, tá aqui na pilha de leituras. Aí, vamos para os próximos, que não acabei, gente, tem muita coisa ainda, tá? Vocês peguem água aí e fiquem sentadinhos. Eu recebi a caixinha da Karina Ricci. Essa é a segunda vez que eu recebo essa caixinha, tá? Eu já tirei as coisas aqui de dentro, na verdade a maioria, só ficou faltando uns trecos que ficou aqui dentro. Mas é a segunda vez que eu recebo essa caixinha. E a proposta da caixinha da Karina é trazer, né, pro leitor de romance, né, leitores que gostam de romance, comédia romântica e tal, um livro que é lançamento, né, que é um livro que não foi publicado ainda e que vai ser publicado para o público geral 3 meses depois que sai na caixinha da Karina, né? Então a gente tem esse livro lançamento e tem um livro que é catálogo da editora Record. E daí esse livro que é catálogo, se você receber ele na sua casa e você já tiver, né, se for um livro que você já tem, você pode entrar inclusive em contato com a editora e pedir pra trocar por um outro livro do catálogo, né, porque daí você não fica com livros repetidos. Mas os livros que vieram na caixinha, né, o livro do catálogo foi o As Três Vidas de Grace. Eu nunca li esse livro, mas eu lembro de já ter recebido ele na VIB, que é aquela Very Important Book que a Record manda pra alguns influenciadores. Eu acho que eu recebi ele, na época eu não fiquei muito afim de ler, e daí eu passei pra frente e agora ele caiu na minha mão de novo, então talvez seja um sinal do universo aí pra eu ler, né, finalmente essa história. E diz o seguinte, ó, Grace acabou de ter uma filha e a entregou para a adoção. Não foi uma decisão fácil, já que a própria Grace é adotada. Como escolher uma família para o seu bebê? Como ter certeza de que ela terá bons pais? Era de se esperar que tudo isso fosse emoção suficiente na vida de uma adolescente, mas ela também acabou de descobrir que tem 2 irmãos. E daí a gente vai ter aqui, parece que é a narrativa pelas perspectivas dos irmãos, sabe? A Grace, a Maya e o Joaquim.
Então a gente tem todos esses temas envolvendo, né, adoção, envolvendo família perdida. Então eu acho que é um livro que tem muito essa questão da família, de dramas familiares. E eu me interesso muito por dramas familiares, vocês sabem disso, né? Então é possível que esse livro aqui uma hora me chame a atenção pra que eu leia, mas confesso que não é uma das minhas grandes prioridades dentre todos esses livros que eu recebi aqui, tá? E agora vamos falar sobre o livro lançamento, que veio na caixinha da Karina, que é o Luzes do Sul, da Nina George. Tá dizendo aqui na capa que esse é o livro dentro do livro de A Livraria Mágica de Paris. Então, caso você tenha lido aí A Livraria Mágica de Paris, aparentemente, né, tem um livro lá dentro. E essa aqui é a história desse livro que tá dentro desse livro, entendeu? Entendeu mais ou menos? O que eu queria entender e eu não consegui ter essa informação é, você precisa ler o livro, né, aqui o A Livraria Mágica de Paris pra ler o Luzes do Sul? Será? Não sei. Aqui na orelha diz inclusive assim, uma história sobre a magia dos livros e o poder do amor. Quando o comerciante de velharias Francis Mourien inaugura em 1968 a biblioteca itinerante Phyllis, criada com a intenção de levar os melhores livros da literatura mundial à porta de camponeses e camponesas em Nyons, no sul da França, enfrenta a desconfiança da população. Acompanhando Francis em sua empreitada está a filha adotiva, Mary Jane Claudel, que aos 12 anos descobre possuir um dom singular. Ela consegue ver o amor literalmente e quais corações estão destinados uns aos outros através de um brilho que os conecta e que só ela é capaz de enxergar. Mas como Mary Ann vai usar essa dádiva? Como a magia dos livros poderá ajudá-la nessa missão? Luzes do Sul é um romance extremamente poético sobre a alquimia da literatura e os diversos tipos de amor. Você vai se apaixonar. Gente, fiquei muito curiosa, mas eu fiquei mais curiosa ainda em ler também a Livraria Mágica de Paris e depois ler esse aqui, sabe? Ler junto, os dois, pra poder, tipo, ficar por dentro de todo o universo. Fiquei curiosa, confesso. Se você já leu aí, né, a Livraria Mágica de Paris, comenta aí se você gostou, se foi uma boa leitura, que daí, quem sabe, você me empolga a ler também. Gente, eu voltei da Bienal com essa caixa aqui me esperando. Essa aqui é a VIB, a Very Important Book. O grupo editorial Record envia geralmente nessas caixas, né, os livros que eles consideram grandes lançamentos, que são livros muito importantes, sabe? Que vão ser lançados esse ano. E aí, minha gente, o que chegou aqui foi Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, livro novo da mesma autora da série Uma Chama Entre as Cinzas, que fez muito sucesso. Essa é uma série de fantasia das mais lidas e recomendadas e bem avaliadas de todas. E aqui no caso a gente tem também meio que uma ideia de fantasia jovem. Eu vou ler pra vocês aqui entenderem um pouco do que se trata. Esses livros que vêm na caixinha Very Important Book, antecipadamente para os influenciadores, eles não têm orelha, ou seja, não tem nenhuma sinopse em orelha desse livro. Então toda a informação que eu tenho é o que veio aqui nessa cartinha, que foi enviado junto com o livro. Eu vou ler pra vocês. Ó, a ideia é a seguinte: Toda a Minha Ira é uma ficção jovem adulta contemporânea sobre dois adolescentes, um que chama Noor e outro que chama Salahuddin, eu acho que é assim, crescendo no deserto de Mojave, tentando sobreviver a um mundo que tenta os destruir. Eles são amigos há anos, até que a briga com B maiúsculo, tá? Ou seja, um grande evento. Até que a briga destrói o laço que compartilham. Enquanto Salahuddin tenta salvar o motel falido de seus pais, Noor busca escapar o terrível destino de trabalhar na loja de bebidas de seu tio. Suas histórias estão irremediavelmente conectadas àqueles que vieram antes deles, diversas gerações e continentes. Esse livro é sobre muitas coisas: vício e trauma, perda e lealdade, amor e família. Porém, mais do que qualquer coisa, é uma história de esperança e perseverança. É uma história de sobrevivência. Ou seja, temos aqui um livro jovem, uma ficção jovem. Confesso que jovem adulto não está sendo o gênero, né, que eu tenho lido com tanto entusiasmo. Vocês têm acompanhado aí as leituras, mas eu gosto muito do trabalho da Sabaa Tahir. Então é possível que eu acabe dando aí, né, uma chance para essa leitura e compartilhe com vocês o que foi que eu achei. Mas enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. No momento, só mostrar pra vocês que chegou aqui em casa. Gente, a Intrínseca publicou um dos livros que eu mais estava querendo da minha wishlist gringa. E não somente isso, eles mandaram aqui pra casa o livro. Eu tô muito, muito, muito empolgada em ler A Sociedade de Atlas, da Olive Blake. Esse livro é um Dark Academia e eu vou ler pra vocês sobre o que se trata, pra vocês terem, assim, um sabor
Vamos lá. Vai dizer o seguinte, ó. A cada década, 6 mágicos extraordinários são selecionados pelo misterioso Atlas Blakely para a iniciação na Sociedade Alexandrina, a sociedade secreta mais importante e antiga da humanidade. Durante o ano, Lib, Nico, Reina, Parisa, Callum e Tristan lutarão para provar que são melhores que seus rivais em meio a segredos, traições e táticas de sedução, enquanto tentam desvendar mistérios envolvendo tempo e espaço, acaso e destino, vida e morte. Mas apenas 5 deles poderão concluir a iniciação. Esse livro fez muito sucesso lá fora, no Booktube, e tem feito um burburinho, parece, no TikTok. Eu tô meio por fora porque não uso muito TikTok, mas ouvi falar sobre isso aí. E, gente, assim, fiquei super curiosa com essa leitura, de ver as pessoas falando sobre ele lá fora. São muitos comentários positivos, muitos elogios, né, sobre essa leitura. O que me deixou hypada antes do livro vir pro Brasil, e agora que ele chegou, nessa edição muito bonita, inclusive, a editora Intrínseca arrasou aí, né, na arte da capa, que tá bem parecido, inclusive, com a arte original de The Atlas Six, que é o título em inglês. E chegou, gente, tá aqui na minha mão e eu vou poder ler. Então eu vou comentar com vocês quando eu concluir a leitura, eu espero gostar. Estou com altas expectativas, mas vocês vão saber quando eu concluir a leitura. Agora a gente vai para 2 livros que chegaram aqui da editora Arqueiro, e eu tô muito curiosa pelos 2. Um deles eu tô recebendo eu recebi, na verdade, muito feedback positivo pelo Instagram, que é uma questão de química, da Bonnie Garmus, eu acho que é assim que fala o nome dela. Bem bonita essa capa. E diz assim, olha, Elizabeth Zott é uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz. Ou seja, a gente tem esse universo científico, né, como pano de fundo da história, o que já me chama muita atenção. Infelizmente, no início dos anos 1960, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. No instituto em que ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente. Parecem todos determinados a ir às últimas consequências para atrapalhar a sua carreira. Todos menos um. Colvin Evans, o introvertido e brilhante pesquisador idolatrado do instituto, é o único que vê Elizabeth além das aparências e a trata como igual. Contrariando todas as expectativas, ele se apaixona pela inteligência dela e a química que surge entre eles é avassaladora. Ou seja, gente, estou curiosa, estou muito curiosa, estou muito empolgada e com altas expectativas para essa leitura. Eu espero muito que eu consiga ler em breve e compartilhar com vocês as minhas impressões. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante e estou muito, muito curiosa. O segundo foi A Travessia de Greta James. Esse aqui já é mais dramático, tem, sabe, essa pegada mais de drama familiar. Diz o seguinte: Greta James teve uma ascensão meteórica como cantora, mas não foi um caminho fácil. Antes da fama e dos shows, com ingressos esgotados, ela passou a adolescência tocando violão na garagem. Sua primeira fã foi a mãe, Ellen, cujo rosto brilhava em meio ao público dos bares onde ela começou a se apresentar. Mas nem todos a encorajaram a ir em busca de seus sonhos. Seu pai, Conrad, não via futuro naquela carreira. Greta sempre tentou provar que ele estava errado em suas previsões, mas uma semana após a súbita morte da mãe e pouco antes de lançar o seu aguardado segundo álbum, ela desmorona no palco e o vídeo viraliza. Na tentativa de escapar da humilhação, ela aceita, relutante, acompanhar Conrad em um cruzeiro até o Alasca. Essa acabará sendo uma viagem de descoberta para pai e filha, assim como para Ben Wilder, um historiador que também sofreu um grande baque na vida. Ben está no cruzeiro para fazer uma palestra sobre o livro O Chamado Selvagem, de Jack London, que Ellen adorava. Enquanto Greta procura recuperar sua autoconfiança e Ben enfrenta seu futuro incerto, eles se apoiam um no outro para compreender as escolhas difíceis da vida. Ou seja, esse aqui ele é bem mais dramático, tem toda essa questão filosófica e reflexiva, né, acerca da vida, sobre se aceitar e também ter aceitação familiar. Então eu acho que esse livro aqui ele vai ser bem emocionante também. E também tô super curiosa para ler ele, fiquei muito empolgada com a proposta pela editora, né, quando foi enviada, e enfim, gente, tô bem curiosa pra fazer essa leitura também. E eu vou mostrar agora 2 livros de autoria nacional que chegaram aqui em casa e que eu já li, já tem resenha aqui no canal, que são a duologia de steampunk. Ai, gente, Guanabara Real. Eu nunca tinha lido steampunk, aí eu tive meu primeiro contato com esses livros aqui, que são de autoria nacional, eles foram escritos a 6 mãos. Então a gente tem como autores o Enéas Tavares, a Nikellen Viter e o Azer Cordenonzi. Então, gente, foi assim uma experiência muito boa. Eu gostei muito de ter conhecido esse gênero e me afeiçoei demais às personagens, ao universo que é trazido aqui.
Como eu falei, já tem resenha aqui no canal, mas basicamente explicando assim em alto, a gente tem aqui esse livro, né, na verdade essa duologia, né, os dois livros eles são ambientados no Rio de Janeiro de 1892 e a gente tem toda uma trama de conspiração envolvendo pessoas importantes ali da antiga capital brasileira e é claro, a gente tem ali também muito dos elementos do steampunk, né, essa questão do maquinário, né, da tecnologia avançada para a época, ao mesmo tempo que a gente acompanha então esses três personagens principais que compõem a agência de Detetives Guanabara Real, que dá o nome à duologia, né, a essa série de livros, que já está concluída, né, nesses dois livros aqui, mas que a gente sabe ali que vai ter alguma coisa a mais envolvendo cada um dos personagens, né, que são projetos futuros independentes. Mas aqui no caso a gente tem esses três personagens que são investigadores, e cada um deles tem a sua linha de investigação, e a gente acompanha aí, né, todo o crescimento dessa trama, até a gente chegar no ápice, no final do segundo livro. Então a gente tem aqui o Alcova da Morte, que é o primeiro volume, e o Covil do Demônio, que é o segundo. Gente, eu recomendo muito a leitura, eu gostei demais. E o primeiro, inclusive, tá disponível no Kindle Unlimited e fiquei sabendo que o segundo vai entrar também. Então você já pode aí colocar na sua meta de leitura e se aventurar por esse gênero que me conquistou. Eu gostei demais de conhecer e já quero ler outras coisas também do gênero. Chegaram aqui em casa dois livros da Dark Side. Um deles eu comecei a ler as primeiras páginas, eu fiquei muito curiosa e empolgada com o que eu estava lendo, que é o Ring Shout, Grito de Liberdade, de gente, não vou saber falar, P. Djeli Clark, eu acho que é assim, posso estar falando, com certeza eu tô falando errado. E tá dizendo aqui atrás assim, ó, os demônios usam capuzes brancos. Isso aqui te lembra alguma coisa? É isso aí, né? Não vou nem falar porque senão meu vídeo vai ser desmonetizado, mas é isso aí mesmo que você tá pensando, ó. A sinopse é a seguinte: em 1915, o nascimento de uma nação lança um efeito em toda a América do Norte, engrossando as fileiras da clã e bebendo profundamente dos pensamentos mais obscuros dos brancos. Por todo o país, eles cavalgam, espalhando medo e violência entre os vulneráveis, planejando trazer o inferno para a Terra. Mas até os Ku Kluxes podem morrer. É neste cenário que companheiros de resistência se armam com lâminas, balas e bombas para caçar seus caçadores e mandar os demônios da clã direto para o inferno. Justiça. É sobre isso. Gente, fiquei muito curiosa por esse livro, sério. Eu comecei a ler e eu fiquei presa nas primeiras páginas, mas eu tava com outras leituras em andamento. Falei, gente, eu não posso continuar lendo isso. Então eu dei uma pausa, mas, sério, o começo tava muito promissor e eu quero muito voltar pra essa leitura e comentar depois com vocês o que foi que eu achei, porque eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Só pelas primeiras páginas já fiquei super curiosa. E aí outro livro que chegou da Dark Side foi mais um dessa série de livros que eles vêm publicando sobre relacionados a cinema. No caso aqui, chegou o Fala Comigo, Lon Chaney. Eu acho que é assim que se chama. Tá dizendo aqui o seguinte, ó. Foi o medo universal de não ser amado e que fez os personagens do brilhante Lon Chaney ressoarem conosco até os dias de hoje. Ele deu a vida a monstros, criminosos, palhaços soturnos e personas atormentadas, mas através de sua magia única também os tornou humanos. Pioneiro no ofício de maquiador, usou sua experiência para se esconder e encantar. Conhecer a história desse talentoso artista é, sem dúvida, mergulhar na história do cinema. Acomode-se na poltrona, o filme acaba de começar. Ou seja, aqui no caso a gente tem agora a figura de um maquiador por trás, né, da obra que a Dark Side publicou. A Dark Side tem publicado vários livros voltados para o cinema. A gente já viu lançamentos de diretores, de pessoas que trabalhavam nos figurinos. Então eles estão realmente se voltando para esse lado do cinema, mas o cinema do lado dark, que é essa pegada, né, da editora. E pra quem gosta, né, do assunto, pra quem gosta de cinema, é entusiasta, gosta de aprender mais, né, e ter mais conhecimento sobre a história do cinema, pessoas muito importantes para a história do cinema, vale bastante a pena dar uma olhada aí, né, nesse catálogo da editora que tá cada vez mais recheado, tem muita variedade mesmo de livros e fica aí a recomendação, né, dá uma olhada lá no site da Dark para você ficar por dentro dos lançamentos deles, porque é claro, eu só recebo aqui mesmo, assim, poucas coisas, o grosso mesmo tá lá disponível no site da editora. Bom, gente, eu acho que isso é tudo. Eu acho que eu mostrei pra vocês tudo que chegou aqui. Foram muitos livros que chegaram nesse meio do ano. Eu tenho a impressão de que metade do ano geralmente tem muito lançamento, tem muita coisa nova chegando. Então eu espero que vocês tenham tido interesse em algum deles. Comenta aqui embaixo qual que você gostaria que eu comentasse, né? Que eu lesse e comentasse com vocês. Eu gostaria de conseguir ler todos, mas, né? Vocês estão vendo porque que eu nunca tenho
a minha estante predominantemente lida, porque sempre tem livro novo chegando e sempre tem livro lido que não me impactou tanto assim que tá saindo. Então, né, a rotatividade da estante tá sempre acontecendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou gigante, peço perdão, mas era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo. Me despeço de vocês aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!